Deus seja louvado. Título desta mensagem: a diferença entre alma e espírito. Nesta mensagem quero falar sobre o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. E Jesus está falando com Marta. Lázaro morreu. E Lázaro está no túmulo. E Jesus está tentando confortar Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E aqui está o que ele disse. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E ela disse: sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Prezados irmãos, você sabe, a Bíblia fala sobre 3 partes do ser humano. A Bíblia diz que somos compostos de 3 partes. Primeiro temos um corpo. Agora seu corpo permite que você veja pessoas, ande, ouça, aperte uma mão, mas o corpo nunca pode fazer um amigo. E a alma é a personalidade que tem a capacidade de amar uma pessoa, ter relacionamento social, e a maioria de nós não gostamos de ir a funerais. Não gostamos de falar sobre a morte. E é quase, em geral, temos um grande medo da morte. E a Bíblia diz em Hebreus, no 2º capítulo, que pelo medo da morte estiveram toda a sua vida em cativeiro. O medo da morte pode mantê-lo em cativeiro por toda a sua vida, diz a Bíblia. Em Gênesis 3, verso 19, diz: porque tu és pó e ao pó retornarás. E em Gênesis 5, menciona: você vai morrer. E você está preparado para morrer. Pois a Escritura diz: prepare-se para morrer. Prepare-se para encontrar com Deus. Pois está escrito e está ordenado ao homem morrer uma vez. Você diz: outra pessoa vai morrer naquele acidente de automóvel. Vai ser outra pessoa que vai pegar pneumonia e vai morrer. Vai ser outra pessoa que vai ter câncer. E é outra pessoa que vai ter um ataque cardíaco. Mas um desses pode ser você. Olhamos para as telas e vemos filmes de artistas que já morreram e achamos que eles estão vivos, ou tentamos colocar em nossa mente que eles estão vivos no corpo, mas eles não estão vivos, eles estão mortos. Então o corpo morre, o corpo de todos vai morrer. Seu corpo irá para o túmulo. A segunda parte de nós é chamada de alma. Às vezes nós a trocamos, alma e espírito. Mas eu acredito que há uma diferença entre a alma e o espírito. Mas a alma, o que é a alma? A alma pode pensar,
a alma pode decidir, a alma pode desejar, a alma pode saber, pode amar, pode odiar, pode reagir. Para resumir, a alma é aquela parte de nós que chamamos de personalidade. Veja bem, todo mundo animal tem uma alma. O animal tem corpo e personalidade, semelhante aos humanos. Então, o que torna os animais diferentes? Você já pensou nisso? O que o torna diferente do seu cachorro? O que o torna superior a um elefante? O que o torna superior a qualquer outro animal? Os animais têm corpos, os animais têm alma, mas nenhum animal tem espírito. O espírito é algo que somente os humanos têm. Portanto, o homem possui algo além do seu corpo e de sua alma, que o animal não tem. O homem tem espírito, e o espírito é totalmente único. Você sabe o que é o espírito? O espírito é a capacidade de conhecer, desfrutar e ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Deus que fez as estrelas, a lua, o sol e o mundo inteiro. Você, um velhinho já avançado em idade, pode ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso que lhe deu um espírito. Você é um espírito. Seu espírito vive em seu corpo. Você nasce com esse espírito, essa habilidade de ter comunhão com Deus. E o espírito torna até mesmo a pessoa mais baixa do mundo superior ao animal, mas elevado. Assim, a raça humana opera em 3 níveis: fisicamente com o corpo, socialmente com a alma e espiritualmente com o espírito. Agora, a questão é: e o que aconteceu com o nosso espírito? A Bíblia diz que nossos espíritos estão mortos em delitos, pecados e transgressões. Nós nos rebelamos contra Deus e nossos espíritos foram separados de Deus e nossos espíritos estão mortos. E a razão pela qual Jesus Cristo veio e morreu na cruz foi para nos conciliarmos com Deus. Glória a Deus. O pecado separou meu espírito de Deus. Não posso ter comunhão com Deus. Não posso conhecer a Deus. Posso estudar teologia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso estudar filosofia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso ser o cientista mais brilhante do mundo e nunca encontrar Deus, porque algo se interpôs entre meu espírito e Deus. E esse algo chama-se pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador. Eu sou um pecador separado de Deus. Este é um planeta em que todos os seres humanos nascem separados de Deus. Você pode estar fisicamente vivo,
mas espiritualmente morto. E é isso que o mundo é: vivos, mas mortos. Muito parecido com o homem, aquele homem que Jesus falou que era muito rico. E ele disse, numa certa ocasião: alma, descansa, bebe e alegra-te. Ainda tem muitos anos, construa celeiros maiores. E Deus o chamou de tolo, e Deus o matou naquela mesma noite. E Deus disse: seu tolo, muitos de vocês pensam que têm anos e anos de vida, e vocês não sabem que neste exato momento há um dia designado para vocês se encontrarem com Deus. E pode ser esta semana, nunca sabemos. Nesta passagem que li, Lázaro, uma pessoa que Jesus amava muito, é um dos seus amigos mais próximos. Ele tinha morrido e ele estava lá há vários dias, e há várias coisas sobre ele. Enquanto eu olhava e pensava sobre isso, Lázaro tinha apetite quando estava vivo. Ele ficava com fome regularmente, mas enquanto estava morto, ele não tem apetite algum. E você sabia que se você está espiritualmente morto, seu espírito está morto? Você não tem apetite algum por Deus ou pelas coisas de Deus. Você não tem apetite algum para ler a Bíblia e para orar e para falar sobre as coisas espirituais. Você está espiritualmente morto. Você pode ir à igreja. Milhares de pessoas hoje pertencem a uma igreja que está espiritualmente morta. Elas realmente não têm Deus, comunhão com Deus. A segunda coisa sobre Lázaro foi que não havia atividade. Uma pessoa espiritualmente morta não tem atividade espiritual. Ela tem muita atividade física e atividade social, mas pouca atividade em nome do reino de Deus. Então, outra coisa sobre Lázaro: não havia consciência. Ele não estava ciente de seus amigos. Homens mortos não amam. Homens mortos não veem perigo. Homens mortos não se comovem com a fome. Homens mortos não choram. E então, a quarta coisa, ele era cego. E a Bíblia diz que nós somos cegos, temos cegueira espiritual. Seu espírito pode ser cego. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos que não creem em Jesus Cristo. Você é espiritualmente cego. E então, a quinta coisa sobre Lázaro é que ele cheirava como se estivesse morto há 4 dias. Pessoas irmãs diziam que ele fedia. Mas você sabe o que nossa justiça e nossa bondade, a Bíblia diz, que tentamos acumular para agradar a Deus,
cheiram os olhos de Deus como trapos imundos. A Escritura diz que somos salvos pela graça, por meio da fé que não vem de nós, não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E então a sexta coisa sobre Lázaro era que ele estava amarrado. Você sabe o método oriental de embalsamamento? Era um dos mais eficazes que o mundo já conheceu. Consistia em envoltórios infinitos. E ainda assim, você está vivo esta noite. Fisicamente, você está vivo, no que diz a respeito à sua atividade social, mas você está preso, espiritualmente morto. Você está preso por hábitos e pecados. A luxúria e o pecado das drogas, a luxúria por dinheiro, a luxúria por carnalidade, o orgulho da vida, pecados sexuais, tudo isso indica morte espiritual. Espiritualmente morto. Você está vivo fisicamente, você está vivo, mas seu espírito está morto para Deus. Você gostaria de ser vivificado espiritualmente, totalmente e completamente realizado, totalmente vivo espiritualmente? O que você pode fazer? Bem, o que podemos fazer por Lázaro, agora que ele está morto? Vamos dar-lhe um pouco de comida. Eles dizem, bem, o que precisamos fazer é alimentar todos. Jesus não alimentou todo mundo quando veio. Você sabia que há milhares de milhões de pessoas mortas ou famintas no mundo? Temos compaixão, devemos fazer o que podemos, mas isso não traz reconciliação com Deus. Ele tem uma fome mais profunda, uma necessidade mais profunda a ser satisfeita. E essa é a necessidade de reconciliação com Deus. Você pode até dizer, daremos às pessoas uma moradia melhor. Tudo bem, devemos dar às pessoas uma moradia melhor. E eu sou a favor de tudo que possamos dar uma moradia melhor às pessoas. Mas isso também não traz o espírito de volta, pois o espírito está morto. O homem tem uma necessidade mais profunda e a maior necessidade do homem é a reconciliação com Deus. E foi isso que Cristo veio fazer na cruz. Você diz, bem, talvez eles precisem de mais entretenimento, mudar o ambiente deles. Sabe, muitos intelectuais hoje, eu percebo, estão ficando desiludidos com toda a raça humana. Eles estão desiludidos porque não conseguem entender que o problema da raça humana é um problema espiritual. Ou seja, o problema da raça humana é um problema da alma. O problema da raça humana não é um problema físico.
O problema da raça humana é um problema espiritual. O espírito do homem está separado de Deus. Ele odeia, ele mente, ele engana, ele luta, ele mata, ele faz guerra, porque seu espírito não está certo com Deus. Então o homem precisa endireitar seu espírito com Deus. E há uma grande coisa que um homem morto precisa. E você sabe o que é? Ele precisa de vida. E o próprio Jesus Cristo afirma ser a vida que os homens espiritualmente mortos precisam. Ele disse que a razão pela qual ele veio ao mundo foi para que ele pudesse dar vida mais abundantemente. E ele disse, aqui está uma das maiores passagens de toda a literatura. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se você fosse uma pessoa morta, deitada em um túmulo, você não gostaria de ouvir isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Jesus Cristo? Isso significa se comprometer, entregar sua vida a Ele, recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Aí então você pode ter vida espiritual. Além disso, a Bíblia diz, o seu corpo será ressuscitado dos mortos. E você diz, como pode ser isso? Eu não sei como pode ser. Eu só sei dizer que a ciência diz que nenhum produto químico se perde no mundo hoje. E o Deus que o fez no começo pode juntá-lo novamente, mas seu espírito será unido ao seu corpo novamente no mundo futuro. Se você conhece Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Teu espírito pode ser vivificado e ter comunhão com Deus do universo, crendo em Jesus Cristo. Agora, isso é essencialmente e basicamente o que o Evangelho é. E é por isso que é chamado de boas novas para o mundo. E isso é o que significa a palavra Evangelho ou boas novas. São boas novas para bilhões e bilhões de pessoas que estão mortas para Deus, para dizer que há uma pessoa que pode lhe dar vida espiritual e mudar você e fazer de você uma nova pessoa. Você não ganha a vida eterna quando morre. Você ganha a vida eterna no momento em que recebe a Jesus Cristo. Você pode ter comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio da comunhão com outros cristãos. Você tem comunhão com Deus e seu espírito está vivo. Seu corpo pode ficar cansado, seu corpo pode ficar com fome, seu corpo pode estar numa prisão. Seu corpo pode ser destruído pela cicatriz do pecado que já aconteceram, mas Deus perdoará o seu pecado que surgiu entre você e Deus. Ele o ajudará
e o restaurará de 1000 maneiras, mas você tem que estar disposto a ir até o fim. Você sabe por que as pessoas nunca encontram Deus? Elas não estão dispostas a ir até o fim. Elas querem ir até a metade do caminho, ou 1/3 do caminho, 3/4 do caminho. Novamente, por cento ou 90% do caminho, mas Jesus não vai aceitar você. Ele diz que é tudo. E é por isso que ele disse no capítulo que lemos na Bíblia: eu sei o que está em seu coração. Eu sei que você está segurando. Você tem que estar disposto a entregar tudo a Ele, se quiser ter a vida eterna. Então ele se virou e perguntou a Maria e Marta. Ele disse: vocês creem nisso? Marta respondeu e disse: sim, Senhor, eu creio que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. E você sabe, Jesus fez uma coisa interessante. Ele chorou. E esse é o verso mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. Apenas 3 vezes Jesus chorou, diz a Bíblia. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele chorou no Getsemane, na noite anterior ao Calvário. Ele chorou pela cidade de Jerusalém, quando viu que Jerusalém o estava rejeitando como Salvador. E ele chora esta noite. Eu acredito chora pelas grandes cidades e pela incredulidade dessa geração. Ver a grande maioria das pessoas o ignorando, continuando em sua morte espiritual, como os dançantes ou aqueles que dançavam no Titanic, antes de ele colidir com o iceberg. E ele chora. Há milhões e milhões hoje no túmulo do pecado. Você precisa ser desportado. Muitos de vocês estão presos a um hábito maligno forte demais, pior do que uma morte em vida. O que era Jesus? Ele disse: Lázaro, saia para fora. Você sabe porque eu acredito que Jesus chorou e não acredito que Jesus queria chamar Lázaro de volta. Lázaro já estava no céu. Não acredito que Lázaro quisesse voltar. Você pega uma pessoa que morreu e foi para o céu por apenas 1 minuto e ela vê a glória do céu, porque você não poderia pagar a ela dinheiro suficiente em todo o mundo para fazê-la voltar. Você e eu choramos por eles. Eles não estão chorando, eles estão felizes. Seus espíritos estão felizes e em total comunhão com Deus. E eles são amigos. E a reunião e a felicidade que estão acontecendo ali, ele não queria ter que chamar Lázaro de volta.
mas para que suas credenciais como o Messias fossem estabelecidas, ele iria ressuscitar os mortos. Então ele disse: Lázaro, venha para fora. E se ele não tivesse dito o nome de Lázaro quando ele disse saia para fora, cada pessoa que já morreu na história do mundo teria saído do túmulo. Então ele disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro ainda estava amarrado nas roupas velhas. Jesus disse: solte-o agora. Glória a Deus. Você e eu temos que ser soltos depois de aceitarmos a Jesus Cristo. Nossos pecados, bendito Senhor, temos que ser libertos de nossos pecados, das coisas que nos prendíamos, temos que ser libertos. Saiba que Deus faz uma provisão para a sua vida cristã. Ele lhe dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem para viver dentro de você. Ele dá poder sobrenatural para viver uma vida sobrenatural. E seu espírito é vivificado e você tem comunhão com Deus. E tem uma vida abundante com Deus nesta terra e a vida eterna em glória no céu. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.